As pessoas morrem assim como viveram. Eu ouvi essa frase esses dias e fiquei pensando sobre se é verdade ou não. As pessoas morrem do jeito que viveram. Bom, talvez a coisa não seja tão simples, não seja tão mecânica, mas essa frase traz uma verdade. A verdade de que as nossas escolhas, a forma como a gente vive agora, traz consequências na nossa vida a longo prazo. Isso é inegável, não dá para negar. Cada caminho leva a um determinado lugar, né? Não dá para você querer ir para o Saguaçu se você está indo na Benjamin para o oeste, né? Leste, né? Não dá para ir para o centro subindo a João Colim. Cada caminho leva a um determinado lugar. E essa dinâmica também é verdade na nossa vida. Você já sabe, já deve ter entendido, não é de lugares físicos, geográficos que eu estou falando aqui. É de caminhos de vida enquanto decisões de vida. Pega esses dois exemplos, essas duas histórias de vida, brevemente. Certa vez conheci um senhor idoso e toda vez que eu visitava o asilo eu ficava com dó daquele homem, pois nenhum filho vinha visitar, minha impressão estava lá abandonado, dependendo simplesmente do cuidado de terceiros. Fiquei sabendo que os filhos vinham lá, pagavam a mensalidade do asilo, mas nenhum deles tinha contato com aquele homem. E eu ficava pensando, que triste essa vida, que maldade daqueles filhos, né? E um certo dia, por coincidências da vida, encontrei alguns daqueles filhos e de repente, triste, eu tive que constatar, ponto de vista dos filhos, um homem que na sua vida toda foi muito rude com a família, violento inclusive, abandonou a família, deixou largada, trocou várias vezes de família, batia nos filhos, uma pessoa muito difícil, ponto de vista daqueles filhos. Eu nem tive coragem de dizer, não, você tem que ir lá visitar o teu pai e dar assistência para eles. Pensei, que triste o final de uma vida dessa forma. Consegue imaginar? Por outro lado, uma outra situação, compare. Certo dia eu fiquei impressionado numa bodas de diamante. Sabe o que é bodas de diamante? 60 anos de casado. E daquele casal estavam todos os 7 filhos presentes naquela bodas. Eles, inclusive, que organizaram aquela festa, bancaram aquela toda festa, porque o casal era um casal muito humilde. E foi lindo de ver aquela família toda reunida. Não sei se faltou algum neto ou algum bisneto, mas toda aquela família reunida em torno daquele casal, já bem velhinho, bem idoso, com poucas forças. E eu pensei, puxa vida, que diferença. Conhecendo um pouco da história, através do testemunho daqueles filhos que estavam lá, um casal que passou, sim, por várias dificuldades. O pai era, sim, alguém enérgico, disciplinado, que cobrava disciplina, mas nunca faltou com amor e presença para aquela família. Você consegue perceber duas histórias, 2 caminhos diferentes nessas 2 breves histórias que eu contei aqui? Talvez sejam até mesmo exemplos bem exagerados, né, e polarizados, digamos assim, de um canto para o outro, mas eu conto eles aqui só para a gente refletir que sim, caminhos diferentes levam a lugares diferentes na nossa vida. E você já pensou sobre isso? Para qual caminho a tua vida está levando? Creio que já está claro aqui, né, que a gente está falando de caminhos referentes a um jeito de viver. A soma das decisões que a gente vai tomando ao longo da nossa vida e os efeitos dessas decisões, o que elas vão trazendo para nós, sabe? Mas o problema é que dessa vida a gente não necessariamente tem um mapa. Quando a gente vai para um lugar geográfico, físico, né, é muito fácil, a gente olha o mapa e pensa, eu quero chegar lá, então eu vou para esse caminho. Se eu quero chegar no Costa e Silva, eu pego a Benjamin para oeste e lá na frente eu pego para o norte, chego no Costa e Silva. Mas na vida a gente não tem esse mapa, não tem como saber o futuro.
né? Até porque ele não seria um mapa geográfico, ele seria um mapa temporal, e não dá para saber o futuro. Mas a boa notícia é que nós podemos sim ter orientações de como melhor viver essa nossa vida e esses caminhos da nossa vida. Sabe, nos 3 anos que Jesus esteve em carne aqui nessa terra, Jesus impactou muito o caminho, a vida de muitas pessoas, especialmente dos seus 12 discípulos. Quando eles estavam, depois desses 3 anos que caminharam juntos, prestes a se despedir de Jesus, Jesus sabia que estava indo para a cruz, Jesus trouxe algumas palavras de despedida que eu creio que são uma aula sobre os caminhos da vida. E é esse texto que a gente vai olhar hoje. Só que antes ainda de a gente ler o texto bíblico, de eu falar para vocês qual é, deixa eu dar um pouquinho desse contexto de Jesus antes dele falar essas palavras. Foi então, como eu falei, no finalzinho já do ministério de Jesus, ou seja, Jesus já estava se preparando para a despedida com os seus discípulos, ele tinha caminhado 3 anos com eles, e nesses 3 anos o que Jesus basicamente fez foi chamar aqueles homens, os seus discípulos, meio que tirar eles do caminho da vida que eles estavam, e trazer eles para um outro caminho. E guiando eles por um outro caminho, Jesus foi praticamente por esses 3 anos. Só que ao final desses 3 anos, estava chegando a hora da despedida. Jesus ia para a morte, ele ia se despedir dos seus discípulos. Por isso agora ele chama os seus discípulos, falando essas palavras que você vai perceber tem um tom de despedida. E aqui eu acho fantástico porque Jesus, nessa, vamos chamar aqui de mentoria com os seus discípulos, não causou uma dependência para eles, mas Jesus caminhou com eles por um tempo, visando a autonomia deles para que agora eles caminhassem sozinhos. É muito pedagógico isso, inclusive, que Jesus fez, né? Caminhou com seus discípulos, mas visando dar autonomia de vida também para eles. E nessa perspectiva da despedida deles é que vamos ler João no capítulo 14, os versículos 1 a 14, onde Jesus diz o seguinte: que o coração de vocês não fique angustiado. Quando a gente se despede, a gente fica com o coração angustiado, né? Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus? Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Olha só isso. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus, sempre esse Tomé, né? Não sabemos para onde o Senhor vai. Como saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe então disse a Jesus, Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você me diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e o Pai está em mim, creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Até aqui o texto bíblico. E olha só que palavra preciosa já no início desse texto. Que o coração de vocês não fique angustiado. Uma outra tradução mais antiga dizia, não se turbe o vosso coração. Vem de conturbado, sabe? Coração aflito, ansioso, preocupado. Quem de nós nunca se sentiu assim? Você já?
Quem nunca, né? Especialmente frente aos dilemas e decisões da nossa vida, é comum a gente ficar com o coração conturbado, ansioso, angustiado. E Jesus está dizendo aqui, não precisa, não fica com o coração angustiado. Vocês creem em Deus? Creiam também em mim. Ou seja, o segredo para não ficar com o coração angustiado, creiam em Deus, creiam também em mim. Vocês já creem em Deus, creiam também em mim. Ou seja, a fé é o remédio que pode aquietar o nosso coração frente às circunstâncias adversas e diversas da nossa vida. Quando ficar com o coração angustiado, creia, esse é o remédio. A fé pode aquietar, acalmar o nosso coração. Agora, repara nessa imagem que Jesus usa aqui, eu acho muito bonita. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês. Sabe, quando eu leio essas palavras de Jesus, eu fico imaginando aquelas casas antigas, sabe? Das famílias grandes, pessoal mais velho um pouquinho tem essa imagem na cabeça, quando as famílias tinham 7, 8, 10 filhos. A casa era grande, eu lembro da casa do meu avô, assim, ainda naquele corredor e vários quartos, vários aposentos. Assim eu estou imaginando essa figura que Jesus está trazendo aqui. Não fique preocupado com o caminho dessa vida, porque eu estou indo dessa vida, eu estou saindo, mas não é para qualquer lugar. Eu estou indo para um lugar justamente para preparar um lugar para vocês depois dessa vida. E fiquem tranquilos, tem muito lugar para vocês. Na casa do meu Pai é uma casa grande, vai ter lugar para você nessa casa. Fica tranquilo, aquieta o coração, fica de boa, tem um lugar preparado para você. Olha que maravilhosa essa palavra, para a gente olhar para a nossa vida e o decurso da nossa vida, para as escolhas da nossa vida e saber que ao final dela tem um lugar maravilhoso preparado para nós. Isso enche o coração de ânimo. Eu lembro dessa sensação de quando eu estava na faculdade de teologia e eu tinha uma moto, uma CGzinha, uma CG 125, acho que era ano 91 mais ou menos, sabe aquelas redondinhas assim? Sim, eu nesse tamanho tinha uma motinha, é verdade. E aí nas férias eu carregava aquela moto, eu tinha botado aquela churrasqueira atrás, sabe aquela grelha? E eu carregava de caixas e todas as coisas, livros e tal, que eu queria levar nas férias, botava mochila na frente, mochila atrás, eu ia naquela CGzinha descendo a Serra de Corupá, né, de São Bento, para Rio dos Cedros, e eu lembro que numa daquelas viagens, naquela noite, descendo a Serra de Corupá, e quem conhece aquela estrada, né, assim, né, e neblina, tudo fechado, escuro, frio, capacete, você não via quase nada, né? Tinha que ficar limpando a serração, ficava umedecendo tudo, e eu ficava pensando, meu Deus, será que eu vou conseguir chegar no final dessa serra? E aí eu lembrei que eu estava indo para a casa dos meus pais, e lá estava me esperando uma cama bem preparadinha, quem sabe até uma sopinha, assim, no final do dia, quando eu chegasse lá. E aí, por saber que tinha um destino, tinha aquele lugar preparado me esperando, encheu o meu coração de ânimo para enfrentar as curvas daquela estrada, neblina e todos aqueles desafios. Percebe? É essa a lógica. Quando a gente vive essa vida aqui sem um norte, sem saber para onde a gente vai, sem saber o nosso destino, a gente fica desamparado. Tipo, a gente tem medo de cair naquele momento e ficar prostrado. Mas quando a gente sabe que tem um norte, tem um alvo, a casa do Pai com um quarto preparado para a gente enfrenta os desafios com mais força, com mais convicção, com mais garra, com mais ânimo, porque a gente sabe para onde está indo. Faz ou não faz sentido? Esse é o caminho da nossa vida e a forma como lidar. Então, o primeiro ponto dessa pregação é te dizer que saber que nós temos um destino certo nos dá ânimo, coragem, força para percorrer os caminhos dessa vida. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, como saber o melhor caminho para viver essa vida já aqui e agora? Nessas curvas e adversidades da vida, como saber o melhor caminho? Sim, é preciso saber viver, né? Como já diziam os titãs, lembra deles? Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. Vocês conhecem, não? É preciso ter cuidado. A gente podia ter copiado essa, né? Para cantar, né, Bianca? Para mais tarde não sofrer
É preciso saber viver. Titãs nem são cristãos, e chegaram a fazer essa reflexão. É preciso saber viver. Não dá para viver de qualquer jeito nos caminhos dessa vida. Não dá para viver de qualquer jeito. E por isso, no versículo 5 do texto que nós lemos, Tomé faz essa pergunta para Jesus, né? E sim, sempre Tomé é aquele que parece que sempre está mais confuso, né? E ele só vai se aquietar quando lá depois da ressurreição Jesus diz para ele, põe aqui o dedo na ferida, né? Tomé pergunta para ele no versículo 5, não sabemos para onde o Senhor vai? Como podemos saber o caminho? Tomé, se ainda não entendeu para onde Jesus está indo, ele está indo para a cruz, ele está indo vencer a morte por ti, ele está indo te preparar um lugar melhor, maior no futuro, além dessa vida. Eu acho que Tomé ainda estava meio confuso aqui, não tinha entendido as coisas, só vai entender depois da ressurreição. Mas Jesus responde essa pergunta de Tomé de maneira bem direta. Versículo 6 ele diz, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tomé, eu sou o caminho. Não é um caminho que você vai andar, não é uma estrada. Eu sou o caminho. Eu que estou com vocês nesses 3 anos, eu sou o caminho. Não só o caminho, mas a verdade e a vida. Não tem como chegar ao Pai se não for por mim, Tomé. Você está entendendo? Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. E no versículo 7 Jesus continua, se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. Tá junto. Você conhece a Deus, creia nele, creia também em mim. Você crê nele, creia também em mim. Depois dessa explicação, agora é a vez de Felipe. Eu acho que os discípulos todos estavam meio confusos com essa despedida, com o coração conturbado diante de Jesus. No versículo 8, Felipe vai perguntar para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. Como assim, mostra-nos o Pai? E aí, eu acho que Jesus precisou ter paciência com esses discípulos, né? Quantas vezes ele precisou ter paciência? No versículo 9, ele responde, há quanto tempo estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece? Felipe, eu estou 3 anos caminhando contigo, você ainda não entendeu? Você ainda não me conhece? Sabe, nesse ponto, acho que se estivessem falando pelo WhatsApp, acho que Jesus ia botar aquele emoji assim, sabe, de, não acredito. Como é que você não entendeu isso ainda, Felipe? Entende? Ou seja, Jesus explica, quem vê a mim, vê o Pai. Não são coisas diferentes, Felipe. Eu estou justamente aqui porque eu sou do Pai, a Trindade, estamos juntos nessa. Eu desci aqui para essa terra justamente para ser o caminho para vocês. Ou seja, a obra de Jesus não é outra do que a obra do Pai. Não são coisas diferentes. Sabe, a obra do Antigo Testamento, que a gente costuma olhar, às vezes pensa que é coisa diferente, não é outra obra do que a obra de Jesus no Novo Testamento. É a obra do Pai, é a mesma intenção. O Antigo e o Novo Testamento se complementam porque fazem parte do plano de Deus para nos salvar. E sabe, a obra de Deus é essa, a mesma de Jesus. Sabe qual é a grande obra de Deus na Bíblia? Sabe qual é? A grande intenção de Deus na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. A grande obra de Deus, a sua intenção, é nos trazer de volta para o caminho da vida. Essa é a intenção de Deus em toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, nos trazer de volta para o caminho da vida. Essa sempre foi a intenção de Deus, desde o momento em que nós escolhemos a morte. Lá no início, sabe? Representado isso lá no livro de Gênesis, quando nós viramos as costas para Deus, lembra? O fruto do conhecimento do bem e do mal, ou seja, nós queremos tomar as rédeas da vida para nós. Desde aquele momento onde, digamos assim, nós entornamos o caldo, a gente começou a fazer as escolhas erradas porque achou que podia decidir por nós mesmos e o mundo virou um caos. Desde aquele momento, o que Deus está fazendo é chamando de volta para o caminho da vida. Desde cedo, nós seres humanos escolhemos a morte, mas Deus se empenha com toda a sua existência para nos conquistar de volta à vida. Essa é a intenção de Deus. Essa é a obra de Deus, é a obra de Jesus, Antigo e Novo Testamento. Agora, veja que, por nós, naturalmente, nós tendemos a escolher o mal. A ganância, a mentira, o roubo, a traição.
E nós escolhemos matar, explorar e assim vai. Isso tudo parece que desde então está na nossa natureza. Mas já desde o Antigo Testamento, olha que precioso, Deus colocou placas no caminho para nos orientar de volta para Ele. Sabe quais são essas placas? Eu digo placas porque não tinha GPS ainda, sabe? Quem aqui é mais antigo, como eu peguei o tempo da gente viajar pelas estradas sem GPS. E eu não sei hoje como a gente se guiava, né? Mas a gente tinha que se basear pelas placas. Aí você estava no caminho, aí olhava lá, em tantos quilômetros, cidade tal. E agora você quer ir para a cidade tal, vira à direita, esquerda, cidade tal. E você ia pelas placas no caminho, e sim, você chegava onde queria. Já no Antigo Testamento, Deus colocou placas para orientar a nossa vida. Sabe quais são essas placas? Uma delas, por exemplo, diz, não cobice, nem a mulher, nem a casa, nem as coisas do teu próximo. Outra placa diz, não minta, porque se você mentir, vão mentir para ti também e vai virar um caos. Outra placa diz, não roube, porque se você roubar, vai virar tudo confusão. Outra placa diz, não traia, seja fiel à sua palavra, seja fiel ao seu cônjuge, porque se não for, vai dar ruim. Outra palavra diz, me ajudem, não mate. Outra palavra diz, honre teu pai e tua mãe. Está entendendo quais são essas placas que eu estou falando? Que Deus já no Antigo Testamento colocou, os mandamentos, era para guiar a nossa vida, era para nos livrar do mal e guiar por um caminho do bem. Mas tem um problema, sabe qual é? As placas só funcionam quando a gente obedece. As placas só funcionam quando a gente as observa e as obedece, e a gente tem a tendência de não obedecer. Sabe, uma vez na Serra Gaúcha, só falando de serra hoje, né? Serra de Corupá, Serra Gaúcha, me chamou a atenção, eu subindo, acho que era na direção de Caxias, tinha uma placa no meio daquelas curvas, né? E tinha várias placas de curva acentuada à esquerda, curva acentuada à direita, velocidade máxima nesse trecho e tal. Tinha uma placa que me chamou a atenção, nunca mais esqueci, dizia assim, acredite na sinalização. Estava escrito literalmente isso naquela placa. Acredite na sinalização. Ou seja, precisa colocar uma placa para acreditar nas placas que orientam o teu caminho. Por que precisa isso? Porque a gente tende a não observar as placas, a não deixar se guiar pelas placas. E a experiência do Antigo Testamento é essa. Quando o povo observava as placas, ia bem. Quando achava que não precisava das placas, derrapava pelas curvas e se dava mal. Caía nas mãos de outros povos, sofria. E essa é a experiência do Antigo Testamento. Mas, agora, no Novo Testamento, tudo muda. No Novo Testamento, além de colocar placas para orientar o nosso caminho, o próprio Deus entra na história. O próprio Deus entra na história humana. E Ele entra na história para pagar o preço do nosso pecado. E pelo grande amor que pulsa no coração dele por nós, ele entra na nossa história, na pessoa do Filho Jesus, e vai para a cruz, pagar o nosso pecado. Tudo isso para nos reconciliar com ele, para nos resgatar do caminho mau que a gente não consegue seguir da melhor forma. E é por isso que ele vai dizer que ele é o caminho, sabe, mais do que apenas mostrar o caminho. Jesus também mostrou o caminho. Mas mais do que isso, ele é o caminho, porque ele nos resgatou. Entende o que eu estou dizendo? Ele é o caminho porque ele morreu por nós para nos reconciliar com Deus. E isso muda tudo. Eu sempre digo que isso muda o nosso coração de dentro para fora. As placas mudam de fora para dentro, mas o amor de Deus muda a gente de dentro para fora porque ele nos resgatou. Eu lembro que quando eu era criança, certa vez, voltando da escola, eu ouvi um miado, bem lá na beira do rio, um barranco assim, era um gatinho, não sei se tinha sido atropelado, estava doente e tal, e aí eu me embrenhei e fui lá para resgatar aquele gatinho. Ainda tenho a cicatriz na minha mão até hoje, aqui no dedo da fisgada dele, mas resgatei ele, levei para casa, e ele viveu com a gente o resto da vida dele lá, ficou alguns anos lá com a gente. Não precisei botar cercado, nem nada para prender ele lá. Ele ficou. Por quê? Porque foi resgatado
Sabe? O que Deus fez por nós é nos resgatar da situação do nosso pecado, nos resgatar da nossa culpa, perdoar o nosso pecado, e isso transforma o nosso coração para quem de fato entende, entende? Para quem de fato entende, isso muda o coração, isso transforma as atitudes como placa nenhuma, como mandamento nenhum consegue fazer, porque vai de dentro para fora. Pela fé acontece essa transformação no caráter da pessoa. Sabe? E além disso, claro, além de ser o caminho, Jesus também nos mostra o caminho. E aí eu vou dizer que Jesus, em vez das placas, ele é como se fosse o GPS, né? Porque ele vai junto com a gente, ele está presente com a gente, né? E aí Jesus vai nos orientando no caminho dessa vida também. Aí você imagina, por exemplo, em 300 metros, quando alguém te fechar no trânsito, respire fundo e siga o seu caminho. Em 200 metros, quando alguém te ofender, quando alguém te bater na face direita, pare, respire e vire à esquerda. Né? Em 100 metros, quando aquela pessoa te perguntar sobre aquele assunto, pense bem, não minta. Percebe? Jesus com a gente, no caminho, guiando os caminhos da nossa vida. Além de ser o caminho, ele também nos mostra o melhor caminho nessa vida. Mas atenção, quando eu digo isso, não é para a pessoa sempre baixar a cabeça, não é viver com pamonhice, digamos assim, né? Não é ser capacho. Jesus era bom e ao mesmo tempo era firme. Inclusive, eu creio que precisa de muita firmeza para não entrar na lógica desse nosso mundo, sabe? Precisa muita firmeza para fazer o que é bem no meio dessa confusão do nosso mundo. Por fim, eu te pergunto, por qual caminho você está andando? Onde você vai chegar nesse caminho? Tem alguma mudança que precisa fazer? O caminho está te levando para onde você quer chegar no final da sua vida? Ou talvez precisa de uma conversão? E entende o sentido da palavra conversão? Quando você está indo para um sentido, você precisa fazer uma conversão, você mede para convergir o teu objetivo com a tua direção. Entende? Isso é conversão, é mudança de rota, mudança de destino. Você precisa talvez fazer alguma mudança no teu caminho? Será necessário algum ajuste de rota? Sabe, tem coisas que não são fáceis de mudar, mas eu creio que para Deus nada é impossível. E Deus vai falando para a sua palavra, com a sua palavra, vai falando conosco, vai mudando, vai chamando, e quem sabe esse momento aqui hoje, talvez tenha sido o momento de você pensar ou repensar algumas atitudes, alguns comportamentos que não têm te levado para um bom caminho. Talvez isso não seja fácil, talvez seja difícil, talvez seja uma longa caminhada. E sabe, tem coisas que é fácil de mudar, né? A gente pensa assim, eu nunca mais vou fazer isso, eu não vou mais agir dessa forma, e a gente muda e acabou. Mas tem coisas que sempre de novo a gente acaba voltando no mesmo erro, acaba voltando na mesma forma, né? Eu não ia mais explodir dessa forma, eu ia me controlar. Quando vê, foi de novo. Sabe, não é fácil. Tem coisas que podem ser mudadas rápido, mas tem coisas que é com o tempo. E deixa eu dar um testemunho pessoal aqui para vocês. Não é porque o meu colega das aulas de psicologia está aqui, mas para mim, na minha história, tem coisas que Deus só está conseguindo mudar com ajuda externa. E eu costumo dizer que o meu terapeuta é instrumento de Deus na minha vida. O que eu estou fazendo terapia agora, inclusive, é cristão, mas outros nem eram. Instrumento de Deus na minha vida. Às vezes a gente precisa de ajuda, sabe? Assim como quando a gente está com uma doença, a gente vai no médico e a gente diz, o médico foi instrumento de Deus na minha vida. Às vezes para curar as feridas da alma, às vezes para curar as feridas do nosso caminho, também precisa de uma ajuda mais especializada. E isso também é instrumento na mão de Deus para tocar a nossa vida. Ou pode ser, né? Deus já está fazendo a sua obra, mas Ele também nos conduz. Por isso, ouça o convite de Jesus. Vem com eles, vem com Ele. Vamos juntos nesse caminho.
Talvez esse seja o momento de a gente olhar para a nossa vida e talvez mudar algumas rotas, alguns caminhos, algumas decisões e colocar diante de Deus. Na Santa Ceia é maravilhoso que Jesus não apenas orienta o nosso caminho pela sua fala, mas Ele se coloca ao nosso lado. A gente pode não apenas ouvir a sua palavra, mas a gente pode sentir a sua palavra e a sua presença conosco. Se você acha que de alguma forma tem algo que você precisa colocar para Ele, mudar, corrigir, transformar na sua vida, não faça isso sozinho, pode ser pesado. Conta com Ele. Ele está aqui para isso, para tocar, transformar, curar, restaurar, guiar pela vida. Você não precisa fazer sozinho. Vem com Jesus, coloca isso para Ele. Quero te convidar nessa palavra de oração, se você puder.